A paz do Senhor, queridas irmãs. Sou a missionária Dilma Lopes, esposa do pastor e missionário Vanderlei Lopes. Temos 3 filhos, somos membros da Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém, em Vila Remo, Santo Amaro, São Paulo. Somos missionários da Comunhão Batista Bíblica Nacional e trabalhamos com a missão Novas Tribos do Brasil em Manaus, Amazonas, por muitos anos. Trabalho na missão todos os dias e faço trabalho de capelania nos hospitais, tendo a oportunidade de palestrar em congressos e igrejas na cidade e também no interior do Amazonas. Deus tem me dado o privilégio de escrever os devocionais para o Jornal Batista Bíblico. Tenho escrito algumas histórias bíblicas para as crianças. Agradeço o convite que me foi feito para falar às irmãs. Para mim tem sido um privilégio servir ao Senhor na obra missionária e falar sobre este tema tão relevante a nós mulheres. Queridas, o fato é que Deus não nos salva para ficarmos sentadas, mas para que possamos servi-lo. Ele nos chamou para servi-lo de alguma maneira, de acordo com os nossos dons e habilidades. Servir é fazer parte do corpo de Cristo. O serviço é para ser feito em nosso lar, em nossa cidade, em nossa comunidade e na igreja. Servir é aprender. Deus tem sempre algo para nos ensinar. E com certeza somos diferentes, não é? Umas das outras. Mas há trabalho para cada uma de nós na obra do Senhor. Vamos começar no lar. O seu lugar de ministério pode ser em seu lar. Um ministério importante onde Deus quer te usar é no lar, na educação de seus filhos, podendo levar seus filhos a conhecerem a Deus com histórias bíblicas. Queridas, durante muitos anos eu fiz isso. Quando estava na aldeia, os meus filhos ainda pequenos pediam: mãe, conta uma história bíblica, mãe, conta uma história bíblica. Então, todas as noites eu sentava ali e contava as histórias bíblicas. E não tinha luz, era na base do lampião ou da lamparina. Minhas queridas, mas era uma alegria só. E aquelas crianças cresceram ouvindo a palavra de Deus. Temos aqui também, minhas amadas, um bom exemplo de uma mulher chamada Susana Wesley. Ela foi a mais velha de 25 irmãos e mãe de 19 filhos. Foi uma mulher que passou por privações, enfrentou dificuldades sem nunca se desviar da fé e da mesma maneira ensinou a seus filhos. Susana Wesley é um ótimo exemplo do impacto que uma mãe pode causar. Ela teve 19 filhos. Ela não somente os educou com regras e limites claros, mas os fez com dedicação, compromisso e oração. John Wesley, seu 15º filho, por exemplo, tornou-se um dos mais influentes teólogos cristãos britânicos. O próprio evangelista chegou a dizer sobre a sua mãe: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. A senhora Wesley administrava sua casa, propondo algumas regras que acabaram sendo observadas e seguidas por muitas mães e por outras ainda hoje. Ela passava 1 hora a fio com cada filho durante a semana. Hoje em dia, quem educa os filhos? É a televisão. Por quê? Porque nem o pai e nem a mãe têm paciência. Você pode até pensar, mas Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para ficar em casa educando filhos, evangelizando. Mas você pode servir dentro do seu lar, levando a palavra para os seus filhos. Olhe lá no fundo do seu coração. Isso não te incomoda? Que outras pessoas podem estar educando seus filhos e não você? Você que sabe da palavra de Deus? Querida,
Este é o lugar que o Senhor quer que você esteja. Temos aqui mais um pontinho. Outro ministério muito importante é a oração. Colossenses 4:2 diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. A oração é fundamental na vida do cristão e podemos usá-la na área do serviço ao Senhor. Eu sei que quando estou dentro dos hospitais ou falando com as senhoras, eu sei que tem alguém orando por mim e por minha família. A tia do Vanderlei orava constantemente por nós. Era a missionária da oração. Ela servia a Deus orando pelos missionários. Mas isso não era só uns minutinhos, não. Meia hora, com a porta do seu quarto trancada. E conheci muitas irmãs que disseram: irmã Dilma, a única coisa que eu posso fazer é orar por vocês. Você é chamado para servir em oração? Então, ore. O terceiro pontinho, queridas, é sobre uma serva. Em Lucas 4, 38 e 39 diz: ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e essa deixou. E ela, levantando-se, logo o servia. Que interessante, não é? Ela não ficou deitada, reclamando ou resmungando, que essa é a nossa tendência. Quando nada está bem, a gente fica quase que falando sozinha. Não é verdade? Ela levantou-se e foi servi-lo. Que coisa maravilhosa, que disposição que aquela mulher teve, uma serva. Atos 9, 36, 39 diz assim: e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Tabita, ou Dorcas, essa mulher ficou conhecida como uma mulher disposta a ajudar as outras pessoas. Tinha um ministério que ocupava grande parte do seu tempo. Era uma mulher cheia de boas obras e esmolas. Dorcas procurava fazer túnicas e vestidos para as viúvas e necessitados. Seu exemplo, queridas, é uma inspiração para as mulheres de hoje, que se esforçam para servir aos outros com os talentos que Deus tem lhe dado. Seja como costureira, ou fazendo arranjo com flores, fazendo bolos, cantando para os doentes, sendo cuidadora ou ensinando às crianças a palavra de Deus. Dorcas serviu a Deus com seus talentos e alegria em seu coração. E nós podemos fazer o mesmo. Queridas, foi interessante que durante essa pandemia estávamos em Campinas para uma consulta do pastor. Mas naquele tempo não podia se fazer nada. Logo entrou a pandemia. E eu cheguei ali em Campinas e comecei a ficar incomodada, porque eu não tinha nada para fazer. Não dava para o Vanderlei se consultar. Tínhamos que ficar dentro de casa parados por causa da pandemia. E eu resolvi pedir para Elza, a esposa do pastor Osmar, uma agulha e uma linha e alguns retalhos. E ela me deu a agulha, a linha e os retalhos que ela tinha por ali. E comecei a fazer corações. Fui doando corações, fui fazendo cada vez mais e me veio uma ideia. Por que não fazer corações para entregar nos hospitais? Enquanto o Vanderlei estava indo e vindo. Então, irmã, está aqui uma ideia. Aqui está uma sacolinha, está vendo?
que eu enfeitei com este coração, porque a sacolinha já estava sendo usada, mas em perfeito estado. Aqui está um belo de coração, tudo feito à mão, não tem nada de máquina. Olha só que bonitinho. E junto vai a palavra de Deus. Olha só que mimo, não é? E o primeiro coração foi dado ao doutor que cuidou do Vanderlei. Depois eu pude entregar os outros para as enfermeiras. Elas amaram. Então, fazer o que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. Devemos servir ao Senhor com nossas habilidades, não é assim, queridas? Mais um pontinho aqui. Servindo com seus bens. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Está lá em Lucas 8:3. Enquanto Jesus e seus 12 apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, essas mulheres lhe davam suporte financeiro e material. E naquela época, queridas, as mulheres não podiam estudar e nem ensinar, mas nem por isso deixaram de participar do ministério do Mestre. Lucas diz que ela serviu o Senhor com suas fazendas, isto é, com seus bens, e faziam com alegria. Que coisa maravilhosa! Durante os anos de nosso ministério, algumas pessoas nos doaram algumas coisas, né? E uma senhora, ela entregou para missões o seu anel. E ela disse, irmã Dilma, esta é minha oferta de missões para vocês. Depois de um certo tempo, em outra igreja, foi um rapaz. Ele deu uma bandeja de prata e disse, esta é minha oferta de missões para vocês. Era o que ele tinha guardado e era uma coisa da sua avó. Que maravilhoso, entregando o que ele tinha de melhor para missões. Em Colossenses 3:23 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não a homens. Tem também, queridas, servindo com seu tempo. Puxa, que é o mais difícil, né, queridas? Será que nós temos tempo para servir ao Senhor? Ou andamos correndo de um lado para outro e quando sentamos já estamos acabadas? Servindo ao Senhor com seu tempo. Meus filhos, quando eles podiam, me levavam para o hospital e ficavam ali 1 hora me esperando. E eu dei o nome para eles, Missionários do Volante. Que coisa maravilhosa! Eles disponiam do seu tempo e do seu carro. E assim fizeram também outros filhos de algumas irmãs, dando a sua oferta para o projeto ABCD e levando a mãe para o hospital e ficavam ali esperando sem reclamar. Você também pode ser um missionário ou missionária do volante. Mais um pontinho aqui, queridas. Mulheres que dão ênfase à evangelização, mulheres que ganham almas para o Senhor. E onde pode ser? No lar, nas escolas, nos hospitais, nas creches, ao ar livre, através de folhetos, de uma boa palavra, testemunhando a sua vida, com corações e bíblias, fazendo trabalhos manuais para ajudar quem está na linha de frente. Aliás, eu recebi de uma irmã de Orlândia um avental que conta a história do livro Sem Palavras. Vou poder usar muito quando estiver de volta em Manaus, servindo ao Senhor com material para evangelismo. Queridas, muitas vezes queremos fazer um trabalho grande para o Senhor e ficamos murmurando, inquietas, sendo que o Senhor está falando ao nosso coração, mas nós não estamos ouvindo. Não é assim? Isso já aconteceu comigo certa vez. Saímos da tribo para ficarmos em Manaus. Eu ia ser hospedeira e o Vanderlei é administrador da sede da missão. Mas, irmãs, aquilo me incomodava. Eu falava, eu não quero ficar aqui. Eu sou missionária. Eu quero contar minhas histórias, eu quero voltar para a tribo, eu quero aprender
a língua daquele povo, eu quero falar aquele povo. E quanto mais eu reclamava, mais eu ficava ali. Mas com isso, através da minha reclamação, da minha murmuração, eu parei de ler a Bíblia. Aí pronto. Quando a gente para com as coisas do Senhor, nada dá certo. Um mês se passou e eu ali reclamando e resolvi. Naquele dia, acordei mais cedo, sentei na escada e fui ler a palavra de Deus. Ali eu fui franca com o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe como eu quero contar as histórias e aqui eu não estou fazendo nada. Eu quero dar as minhas palestras, mas irmãs, eu não conhecia Manaus de jeito nenhum. A gente só vinha às vezes para fazer consulta ao médico ou para nossas conferências e voltava de novo para o nosso local de trabalho. Eu falava, Senhor, o Senhor conhece. Minhas queridas, não demorou muito. E o Senhor ouviu a minha oração. E logo apareceram os convites. Que bênção! Não é assim? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. E para concluir, quero ler aqui sobre um alerta. Há uma história antiga ambientada na Idade Média, durante uma construção de uma das grandes catedrais europeias. Um nobre estava andando entre os trabalhadores e perguntando sobre seus trabalhos. O pedreiro explicou o cuidado envolvido em levantar uma parede de prumo. O trabalhador de vidro apontou os detalhes de uma janela de vidro com chumbo. O carpinteiro falou sobre a moldura de madeira que forneceu suporte para todo o edifício. Finalmente, o nobre avistou uma camponesa com uma vassoura e um balde limpando o lixo. Ele perguntou, o que está fazendo aquela senhora? E ela disse, estou construindo uma catedral para a glória de Deus. Esta camponesa tinha uma compreensão do que é servir a Deus. Não importa o ministério que o Senhor tem para você, faça com alegria. Um campo missionário é onde você está, é onde Deus trabalhará através de você para o seu propósito. E aqui, queridas, eu quero agradecer a todas vocês por caminhar conosco durante todos esses anos de nosso ministério. Eu agradeço aqui, eu e a minha família, pelo apoio e orações. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês. Recebam o meu abraço.